o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Que essa verdade possa ficar gravada no nosso coração, né? A mensagem desse cântico, ela não se limita a um momento específico da história, pois ela fala da proteção que Deus oferece aos seus filhos. E essa proteção acontece em qualquer circunstância. A nossa comunhão com Deus, essa comunhão que faz com que Deus queira habitar em um lugar, Deus não se interessa em limitar o lugar de habitação dele. Porque aonde nós poderemos nos esconder de Deus, né? Ele não limita a sua presença a nenhum local. A gente diz que aqui é a casa do Senhor porque é onde nós nos reunimos, mas o Senhor também habita em cada um de nós. Ele escolheu uma sede para a sua habitação, e essa sede sou eu e é você. Nós somos a Jerusalém de Deus, a moradia do Senhor dos Exércitos. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, aquele que vai nos guiar até o dia da nossa morte. Amém? E nessa noite você possa se render a Ele em adoração, adorá-lo com tudo que você tem, porque Ele é o único Deus que é digno de receber toda essa adoração, todo esse louvor, toda a nossa vida em oferta, né, a Ele nessa noite. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor e declarar nessa noite que nós fomos justificados pelo sangue dele derramado naquela cruz. Aleluia. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Aleluia. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de
declarar o teu amor que não falha nessa noite, Senhor. Aleluia. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, pois teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Forte e profundo ar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, teu amor não falha. O mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Glória a Deus, nós temos fé nesse amor que não falha, né? Ainda nesse Salmo 48,
esse salmo, além de nos mostrar a importância que é sermos a habitação de Deus, ele também nos mostra mais duas verdades. A primeira é o privilégio de sermos escolhidos como povo de Deus. Povo escolhido pelo próprio Deus. Esse Deus que é o nosso alto refúgio. Que vence, que destrói os nossos inimigos, que nos protege, que oferece misericórdia diariamente para as nossas vidas. Porque Ele conhece a nossa natureza pecaminosa. Mas isso não o impede de estabelecer uma relação especial conosco, como povo de Deus. Como nação escolhida, como Ele fala até no verso 14. Ele será o nosso guia até a morte. E a segunda verdade é a exaltação a Deus. A posição exaltada de Deus, ela é uma expressão muito encontrada na Bíblia para enfatizar a capacidade de Deus de salvar, de proteger os seus filhos dos que se rebelam contra Ele. Jesus, Ele nos ensinou que a adoração não seria limitada a um local. A gente vê isso lá na passagem da Samaritana, né? Quando ela pergunta onde é que devemos adorar. Ele diz, nós devemos adorar em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração ela não seria limitada a um local geográfico ou a uma ação específica. Deus habita sim no coração de cada pessoa que demonstra seu amor na obediência a Deus. Hoje nós temos esse privilégio da comunhão com esse Deus justo, com esse Deus misericordioso. Honre isso, honre esse privilégio e adore também o Senhor com seus dízimos e ofertas. Amém? Tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho
Pai Santo, Deus amado, queremos te bendizer, Deus, nessa noite, Pai. Sermos gratos, Deus, pela tua misericórdia em nossas vidas, em nossa casa, Deus. Quão bom, Senhor, e amável é estar na tua casa, Deus, e poder ofertar, poder dizimar, Deus. E por isso apresente, Senhor, nessa noite as ofertas e os dízimos, Deus. Todos aqueles, Pai, que puderam contribuir na tua casa, Deus, tu sabe, Deus, o coração de cada um, a vontade, Senhor, tudo aquilo que eles têm passado, Deus. Muitas vezes querem contribuir mais, Pai, mas muitas vezes, Deus, não tem. Por isso, Deus, eu te peço, Senhor, entra com providência com aqueles que querem ofertar, querem dizimar na tua casa, Deus, mas não tem, Senhor, não tem um trabalho fixo, não tem uma renda fixa, Senhor. O Senhor possa estar indo de encontro, Deus, e mostrando, Senhor, que caminho seguir, que projeto seguir, para que eles possam, Deus, a cada dia estar sedento, Deus, de poder ofertar na tua casa, poder dizimar, Deus. Todos aqueles, Senhor, que vieram à tua casa nessa noite, Deus, receba também, Senhor, a tua santa palavra nessa noite, Pai. Somos gratos porque o teu Filho amado Jesus é quem pagou todo o preço por nós, Deus. Seja feita a tua vontade em tudo, Deus. Não deixe que retroajamos, não deixe que seguimos sem orientação da tua santa palavra, Deus. Faz o que tu queres conosco, Deus, nessa noite, Pai. É a nossa oração. E agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus, Deus. Amém, Deus. Amém. Gostaria de convidar a missionária para trazer a palavra de hoje. Graça e paz. Amém? Glória a Deus, né, por esse privilégio de estarmos aqui, presencial. É bom, como eu sempre gosto de lembrar, esse recurso que Deus nos deu, a questão da internet, mas nada substitui, né? De estarmos perto, estarmos juntos. Estivemos ali, como os irmãos sabem, todo o período de janeiro e julho. Aí eu sempre tiro 2 semanas, né, de férias para estar com a família, em janeiro e em julho. E depois de Fortaleza, a gente veio para Belmonte, teve um treinamento para pregadores. Tínhamos lá 2 pastores de fora, do Rio, do Betel Brasileiro, um seminário de renome. E para quem esteve lá, precisa dizer nada, né? Assim, não só os ensinamentos, que foram muito bons, muito marcantes, mas, como nós estávamos comentando, o privilégio de estarmos juntos, né? Assim, os irmãos, de poder ver alguns, ainda não tinha muitos, mas pelo menos de poder já experimentar um pouco esse retorno, que em nome de Jesus, logo, logo estaremos, né, totalmente livres desse vírus, pelo menos controlado, né? Livre eu não sei, mas pelo menos controlado. Então, estivemos ali, como eu também coloquei no grupo, hoje nosso pastor esteve aqui em Aurora, mas literalmente ele só passou por Aurora, né? Eles vieram aí na rota, Mauriti, e passaram aqui só para mostrar o prédio aos pastores do Rio. Foi muito rápido, chegou 1h da tarde, almoçou e já seguiu viagem, porque eles tinham que estar 4 horas em Juazeiro. Então foi rápido, mas pelo menos estiveram aqui conhecendo a cidade, né, e o prédio. Queremos louvar o Senhor por esse tempo novo, amados, né? Cremos que Deus tem muito a fazer em nós e através de nós. Amém? Então abra aí sua Bíblia em Provérbios, capítulo 12. Provérbios 12. E nós vamos ler só um versículo, que é o versículo 25. Provérbios 12, 25. Como falei, vamos estar tratando aí de um tema que é sempre atual, né? Com relação à ansiedade. Então, hoje é a ansiedade e os seus males. Quantos males a ansiedade nos causa? Provérbios 12, 25. Todos acharam? Diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido,
mas uma boa palavra o alegra. Tem outras versões que dizem: a ansiedade no coração deprime o homem, mas uma palavra de ânimo traz alegria. Então nós vamos ver aqui como essa questão da ansiedade, ela nos abate quando a gente não sabe lidar com ela, certo? Então, abra seus ouvidos, abra seu coração. Vamos deixar que o Senhor fale conosco. Amém? Vamos orar? Pai, eu mais uma vez me disponho aqui à tua presença, totalmente consciente que se o Senhor não nos falar, se o teu Espírito não traduzir, não interpretar e não aplicar ao nosso coração, de nada adianta. Mas eu sei plenamente que a tua palavra ela é poderosa e eu creio no poder da tua palavra. Que essa noite tu nos ajude a compreendermos verdades que vão ser faladas. E nos ajude, Senhor, a vivenciarmos aquilo que tu nos ensina e nos orienta. Toma cada um que chegou, aqueles que estão no seu lar, aqueles que ainda vão assistir posteriormente, abençoe que essa palavra traga vida e alívio e tire toda pressão para o louvor e glória do teu nome. É o que nós te pedimos essa noite. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa ansiedade que eu vou tratar aqui, obrigada, ela é a ansiedade patológica. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos diferenciar. Tem ansiedade circunstancial, ou seja, às vezes você vai fazer uma prova, ou vai para um emprego novo, alguma coisa nova e você fica, ansioso, ansiosa, preocupado. Isso é normal, certo? Deus nos criou com esse mecanismo, que a gente pode dizer que é um mecanismo de defesa. Nós vamos deparar com algo novo e automaticamente a gente já se prepara. Essa ansiedade, até porque quem nunca teve atira a primeira pedra, né? Essa ansiedade é normal. O que não é normal? É quando essa ansiedade, sem nenhum motivo, continua acontecendo. Ou passou a prova, mas você continua com aquele aperto, sobressaltado, continua com esse problema. Aí é que vem o problema. Alguns autores, quando tratam desse tema, eles gostam de comparar essa ansiedade como o alarme do carro. O alarme do carro, ele foi feito para, se alguém tentar arrombar, ele vai gritar, não é assim? Agora imagine um alarme gritando dia e noite. Primeiro, o que acontece? A bateria descarrega do carro, né? Porque não foi feito para isso, foi feito para ele alarmar quando necessário. Ou então, tinha um motivo, tentaram arrombar, mas aí agora também ele não para mais. Então, esse é que é o problema, e é desse nível que nós vamos tratar, essa é a ansiedade patológica, é algo que já saiu do normal. Mas Deus nos criou com esse mecanismo de nos preparar para alguma situação. Então é como se vem a adrenalina, a energia, e a gente se prepara para algo novo. Só que ninguém aguenta viver nessa adrenalina. Não é assim? O problema da ansiedade que nós vamos tratar aqui é quando esse alarme é acionado e sem motivo algum. Ou então, teve um motivo que alguns médicos falam de gatilho, você já deve ter ouvido falar, né, esse termo. Teve um motivo lá por onde disparou, mas aí não voltou mais ao normal. Precisa ser tratado. E o que eu acho interessante, amados, a palavra de Deus, ela tem remédio para todas as nossas enfermidades, certo? Tem remédio, tem cura, tem... O propósito do Senhor é nos tratar em tudo. Então, é nesse nível de ansiedade, porque aí eu já quero deixar claro e diferenciar com vocês, para que Satanás não coloque na sua mente, você passa por alguns momentos assim, e aí vai sair daqui é pior, né? Vixe, eu tenho esse problema, não. Vamos saber que tem áreas que precisam tratar e tem outras que é normal, certo? Então, nossa oração essa noite é que o Senhor nos ajude. Na verdade, esse estudo está dividido em duas partes. Hoje eu vou falar do prejuízo, do mal que essa ansiedade causa quando não é tratada. Próxima quinta, cenas do próximo capítulo, aí a gente vai ver,
o alarme já acionou, está ligado direto, e agora o que eu faço? Certo? Então, mas quero começar com vocês, já dando aí esse contexto para você entender que tipo de ansiedade. Conta-se a história de que um missionário, ele foi para uma tribo, só que quando ele chegou na tribo, ele esqueceu a mochila no barco. E aí, lógico, ficou desesperado, tentando descobrir a maneira de recuperar os seus pertences. Não há nada que possamos fazer agora, disse o chefe da tribo, da aldeia. Amanhã o barco volta e o condutor trará de volta a sua mochila. E se ele não trouxer? Perguntou o missionário ansioso. O cacique disse: nesse caso, guarde suas forças para resolver o problema amanhã. Simples assim, né? Ou seja, não tem nada que possa fazer agora? Então vamos aguardar. Se não trouxer, amanhã a gente vai pensar como resolver. Certo? Mas nós sabemos, queridos, muito bem, que a ansiedade, ela não resolve nada. Isso a gente já sabe. Infelizmente, só causa muito sofrimento. Mas, se você for tão humano quanto eu, a sua tendência é passar horas analisando um problema cuja única solução só o tempo pode trazer. Lamentavelmente, o tempo não é feito apenas de segundos e minutos, mas também de horas, às vezes meses e às vezes anos. E se nós não soubermos lidar com isso, aí é onde nós acabamos nos prejudicando, porque a gente vai tentar resolver um problema que hoje não tem solução. Talvez a solução esteja daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, e aí a gente não pode viver com esse alarme ligado direto, certo? Esse é o problema. Mas vamos pensar aqui, o que vai resolver você pensar durante a noite inteira que o seu ente querido estaria vivo se você não tivesse viajado, ou se não tivesse levado para canto tal, se tivesse em casa não teria morrido, ou se tivesse no hospital? Sempre a gente às vezes fica buscando desculpa, né? Morreu porque... E aí você fica pensando, o que isso vai adiantar? Ou qual é o benefício de desesperar-se por um relacionamento que chegou ao fim? Não deu certo, encerrou, o que vai resolver? Você viver desesperado ou desesperado? Então, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, e Ele vai nos orientar, que tem muitas situações que a gente precisa aprender a deixar nas mãos dEle, confiar e dar tempo ao tempo. Então, talvez algumas pessoas que estejam aqui, ou que vão me ouvir depois, estejam enfrentando algum drama. No casamento, família, emprego, né, trabalho. E o nosso desafio essa noite é como nós vamos lidar com esse drama, como nós vamos lidar com essas dificuldades. Desde já eu já vou lhe adiantar. Tem coisas que ou a gente aprende a esperar em Deus e descansar, ou nós morremos e não resolve nada. Certo? Tem coisas que entrega para Jesus, né? E deixa que Jesus trata. Então, mas nós não podemos fugir dessa realidade, nem esquecer que nós vivemos numa sociedade onde a ansiedade ela é tratada como o mal do século. Você, eu, nós que estamos aqui, nenhum de nós estamos imunes a passarmos por uma crise de ansiedade. Principalmente no contexto em que nós vivemos. E aí, queridos, é interessante que nesse nível, a ansiedade ela é um transtorno democrático. Por quê? Porque ela vai alcançar nossa geração por inteiro. Ela atinge crianças e velhos. Vocês sabiam que crianças são atingidas com ansiedade, né? Que muitas precisam fazer tratamento e tudo. Crianças e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, todos podem passar por essa crise. E lembrando, a palavra ansiedade na língua grega, ela significa estrangulamento, ou de morrer, né, sufocado.
Certo? Então, no grego, o que ela dá a entender é isso, é estrangulamento. E quando você está em crise, quando a gente tem alguma crise, não é essa sensação que a gente tem, a falta de ar, né? O aperto, aquela coisa. Pois é, no grego dá a entender isso mesmo, estrangulamento. É como se a gente estivesse morrendo asfixiado, né? Quase que não sai, mas é isso, né? Como se a gente realmente não conseguisse respirar. E aí, queridos, nós vamos começar aqui a entender nesse texto. Já afirmamos que a ansiedade é um mal, é um sentimento negativo e nós precisamos vencer. Mas eu quero reforçar com você quais são os males que essa emoção ruim, essa emoção negativa nos causa. Para procurar vencer a ansiedade. E aí eu quero tratar isso com você. Por que que ela é mal? Por que que ela é tão ruim? E a gente precisa procurar vencer. Primeiro ponto, justamente porque a ansiedade, ela sufoca, ela tira o nosso oxigênio. Entende, né? Ou a gente entende isso, quero lhe dizer essa noite, não aceite, certo? Tem gente que diz, não, mas minha família é assim, tem fulano assim, todo mundo... Não, não aceite, lute contra isso. Busque refúgio de Deus, busque ajuda de Deus, e Ele pode. E deixa eu já abrir um parêntese. Quando necessário, se necessário for, busque ajuda médica. Não é pecado não, viu, irmãos? A gente procura um neuro para tratar da cabeça, né? Por que que toda parte do nosso corpo tem um especialista, a gente procura sem medo? E por que que a gente não procura alguém para tratar das emoções do nosso cérebro? Alguns problemas de ansiedade é biológico. É algum hormônio que está faltando, é alguma questão que precisa ser reposta. Então, não tenha medo de procurar ajuda, não. Tem gente, é quase um tabu, né? Quando vai dizer assim, diz, não, fulano está no psiquiatra. Né? Assim como se for, sim, foi no psiquiatra, foi no médico, foi procurar ajuda. Então, não tenha medo. Tentou, não conseguiu, busque ajuda. Os médicos são orientados por Deus. Deus dá a eles entendimento e sabedoria, certo? É a sabedoria comum que Deus dá ao homem. Então, tentou, não conseguiu, busca ajuda, certo? Porque ela causa esse mal de sufocar, de tirar o nosso oxigênio. Então, é o que diz aí a parte A do versículo que nós lemos de Provérbios 12:25. A ansiedade no coração do homem o abate, né? O oprime. Você já viu algum ansioso alegre? Você já viu algum ansioso assim? Não tem, gente. Quando está na crise de ansiedade, você está mal mesmo. Então, é isso que ela causa, ela sufoca. Ela não nos ajuda a resolver os problemas de hoje, apenas nos enfraquece para enfrentá-los amanhã. A ansiedade envolve ocupar-se de um problema que ainda não está acontecendo. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Sabia disso? 70% dos assuntos que você às vezes perde o sono pensando, nunca vão acontecer. Então, nós precisamos aprender a lidar. E eu quero que você abra o texto aí de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler versículo 25 e 26, mas fique com esse texto aberto, que nós vamos usá-lo bastante. Mateus 6, 25 e 26. Vamos ver o que Jesus fala sobre esse mal, a ansiedade. Jesus diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quando você estiver ansioso, ansiosa, né?
preocupado. Vá para esse texto de Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Fala sobre isso. A solicitude da vida, aquilo que às vezes tira a nossa paz, que nos inquieta. E é tão lindo como Jesus trata disso. Primeiro aqui, queridos, ele dá uma ordem. Não andeis ansiosos. Ele vai dizer, ó, não se preocupem com essas coisas. E ele vai falar aqui, não é de coisas supérfluas. Ele vai falar daquilo que é necessário. Não se preocupe com o que comer, nem com o que vestir. E aí, ele vai dar aqui alguns exemplos para onde nós devemos olhar. Ele diz, olha aí as aves do céu. Eu sempre gosto de perguntar, vocês já viram algum pássaro morrer de fome estando solto? Não, né? E quem sustenta? Você já passou por aí e encontrou algum mercantil para pássaro? Né? Um celeiro onde eles juntam tudo? Deus sustenta, amados. Né? Aí ele diz, olha, se ele faz isso com as aves, com o pássaro, que hoje morre, amanhã já não existe mais, não vai fazer isso com vocês também? Então, já dando uma pincelada, né? Aí, o que nós vamos tratar na próxima quinta. Mas assim, a gente precisa olhar para o cuidado de Deus. E isso nos ajuda a termos a ansiedade, certo? Então, Jesus Cristo nos ensina, por meio desse texto, a importância de tratarmos da ansiedade. Por isso que ele diz, não... Então, ele diz, não andeis ansiosos. E aí, lógico que nos dias atuais, essa ordem aqui precisa ser levado muito mais a sério, no cenário em que nós estamos vivendo. Né, queridos, desse novo coronavírus aí, de perder o emprego, de não ter como pagar as contas. São tantas pressões que, se a gente não souber lidar com isso, passa o vírus, como eu já disse inúmeras vezes, e nós ficamos com outros problemas, às vezes, muito mais sérios. Então, não esqueça, a ansiedade é um mal, porque ela sufoca, ela vai tirar a nossa paz, ela nos faz deixar de respirar muitas vezes. Mas a ordem que temos nesse texto bíblico é, não andeis ansiosos. Foi isso que Jesus disse, ele deu uma ordem, não andeis ansiosos. E aí... esse é o primeiro ponto que eu quero que você compreenda. Ela é mal. A ansiedade é ruim, porque ela nos sufoca. A ansiedade também é ruim. Nós devemos vencer, porque ela acaba sendo inútil. Olha o que diz aí no Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Essa medida de um côvado, acredita-se que era baseado, né, do dedo aqui ao cotovelo. Vamos dizer que sejam uns 2 palmos. Então, o que é que Jesus está dizendo? Qual é de vocês que pode acrescentar 2 palmos da vida que seja por causa da ansiedade? O que é que ele diz? É inútil ficar ansioso. É tempo perdido. É sentar numa cadeira de balanço e querer sair do lugar. Você vai para frente e para trás, mas não sai dali. É isso que a ansiedade faz. Só que ela drena nossas energias. Então, nós devemos procurar vencer a ansiedade, porque ela é inútil. A ansiedade é inútil, porque por mais ansiosos que estejamos, nós não podemos acrescentar nada. Nem sequer alguns dias à nossa vida. E aí nós precisamos ter isso muito claro, queridos. Interessante que a ansiedade é prejudicial, porque ela drena as nossas energias, rouba nossas forças e superdimensiona as crises. Não é assim que a ansiedade faz conosco? Primeiro, quando uma pessoa ansiosa, numa crise de ansiedade, ela não tem coragem nem de levantar. Não é assim? Na maioria das vezes, tem gente que toma remédio, tipo, eu quero é dormir, porque eu quero que o dia amanheça logo,
O que é isso, gente? Sem força, drena as energias mesmo. E a outra coisa que ela faz, superdimensiona as crises. Sabe aquela coisa que pode e vai ter solução se nós confiarmos no Senhor, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Mas a gente olha como se fosse algo que nós nunca fôssemos conseguir sair. A ansiedade, ela pega um problema e transforma no monstro. Então, é muito sério. É algo que nós precisamos lidar e mais uma vez eu quero lhe lembrar. Não aceite. Deus não nos criou para vivermos cativos disso, amados. Deus nos criou e fala em João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E seremos livres dessas emoções negativas, seremos livres daquilo que nos aprisiona. Às vezes a gente usa esse texto só para quem está no pecado e quem ainda não conhece a Jesus. Mas essa liberdade é uma liberdade plena. Não aceite isso. Deus não nos criou para vivermos assim. Deus nos criou para apreciarmos o que Ele nos deu, para termos ânimo, coragem. Ele nos criou para isso. Então, infelizmente, a ansiedade, ela é ruim, é um mal, porque ela também acaba se tornando inútil e drena as nossas energias. Preocupação e ansiedade, elas empobrecem a nossa vida. E lógico, nós não vamos conseguir viver muito tempo com esse alarme ligado. Ele nos diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar tudo em oração para que possamos ter paz. Eu acho esse texto, lógico, toda a Bíblia, mas tem uns, né, dependendo do assunto, fantástico. Abre aí sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4. Talvez seria bom você grifar, quem sabe de rosa, amarela, azul, né? Há uma coisa assim. Esses textos, amados, que nós estamos tratando aqui sobre ansiedade. No momento das crises, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, certo? Filipenses 4, 6 a 7. Olha o que diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, a ordem que ele dá, não andem ansiosos. Ao invés disso, torne conhecido diante de Deus. A ansiedade, ela só é positiva quando ela nos leva para mais perto de Deus. Quando a gente se depara com situações que diz, eu não tenho controle, eu não sei de nada, mas eu sei quem pode e quem tem. E nós nos achegamos a Deus. E esse texto aqui está dizendo, ele diz, ó, não andeis inquietos. Você conhece uma pessoa ansiosa? O pé dela não se aquieta. Expressa, né? Ou nas pernas, ou nos olhos. Vocês sabiam que tem gente que os olhos expressam que fica tremendo. Comprovado, gente, viu? Não é uma coisa é da cabeça de fulano, não. Comprovado, cientificamente comprovado. Ou seja, é algo que nos inquieta. Mas aí você pode dizer, sim, Márcia, eu sei de tudo isso, né? Eu tenho isso, e como é que a gente vai lidar com essas questões? Mais uma vez eu lembro, gente, eu amo a palavra de Deus porque ela tem cura para todas as áreas da nossa vida. E como é um assunto tão extenso, o que eu quero essa noite que fique claro para nós? Primeiro, não aceite viver ansioso ou ansiosa, não aceite isso. Deus não nos criou para isso. Nós temos refúgio em Jesus. E é lógico, não vou ser simplista, no próximo encontro a gente vai tratar de alguns pontos, né? Mas aqui já estou dando essas pinceladas. O que ele diz aqui? Não fique inquieto. O que você deve fazer? Ore. Antes, a sua oração seja conhecida diante de Deus. Oração, súplica e ação de graça. Interessante os termos que ele vai usar aqui. Certo? Muitas vezes, para a gente combater a ansiedade, a gente tem que trazer à memória aquilo que dá esperança. Quando fala em ações de graça, às vezes você tem o que é a ansiedade em si? É medo por algo que a gente acha que não tem um controle, que muitas vezes nem temos mesmo.
ou por algo que nós perdemos. Isso gera ansiedade. O que aqui Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo? O que eu devo fazer? Ações de graça. O que é isso, amados? Louve a Deus. Louve a Deus. Senhor, obrigada por esse dia. Obrigada pela minha família. Procure trazer à sua mente ações de graça. É um antídoto para a ansiedade. Quando ela quiser apertar, ou seja, mas tenho medo do trabalho. Senhor, obrigada porque eu tenho meu pão de cada dia. Obrigada porque o Senhor nunca deixou faltar na minha mesa. Obrigada. Vá agradecendo pelo que você já tem. Isso, queridos, é como uma chave que vira e nos ajuda, certo? Tira o foco daquilo que a gente acha ou gostaria de ter e coloca, né, nessa questão de gratidão. Então, apresente diante de Deus oração, súplica com ações de graça. E aí, interessante, olha aqui no versículo, ele vai dizer, qual é o resultado disso? Dessa nossa ação para com Deus diante da ansiedade. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paz é totalmente contrário de ansiedade. Quando nós nos posicionamos dessa forma, diz aqui que essa paz que excede entendimento. Por que excede o entendimento, amados? Porque tem situações que nós tínhamos motivos mesmo para estar preocupados, para estar ansiosos, mas quando nós apresentamos a Deus essa paz, que a gente não compreende, que não entende, ela inunda o nosso coração. E ele vai falar aqui, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós somos sempre resultados daquilo que nós pensamos. Vocês sabiam disso? Nossas emoções negativas, queridos, não começa pelo que vemos, começa pela nossa mente. Aquilo que nós pensamos gera em nós sentimentos ruins ou bons, automaticamente nos leva a nos posicionar de acordo com aquilo que nós pensamos. Por isso que em Romanos capítulo 12, Paulo diz, né, que a gente precisa apresentar a Deus, né? Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente renovada, a mente transformada, ela vai gerar em nós emoções de acordo com aquilo que nós pensamos. Então, bote uma peneira naquilo que você pensa. Faça esse teste, faça esse exercício, você vai ver. Quando você permite que a sua mente seja inundada por pensamentos ruins, automaticamente os sentimentos ruins também brotam, não é assim? Se você começa a pensar, meu Deus, eu não vou sair não, que eu acho que eu vou ser atropelado ou atropelada, né? Pessoas que têm crise de pânico. Automaticamente vem um sentimento ruim, ela não quer sair mesmo. Interessante, começa na mente, vem um sentimento e ele leva a uma postura. Nossas ações ou reações sempre começam na nossa mente. Por isso, renove a sua mente com a palavra de Deus. Inunde a sua mente com a palavra de Deus. E aí nós vamos conseguir lidar com esses sentimentos ruins. Certo? Então, precisamos vencer a ansiedade. Porque ela nos sufoca, ela acaba querendo nos estrangular. Porque ela também é inútil, não vamos chegar a lugar nenhum. E por último, outra razão ou motivo porque nós devemos vencer a ansiedade é porque é um sinal evidente de nossa incredulidade ou falta de fé. Olha aí Mateus 6, 31 a 32. Eu disse que vocês ficassem com esse texto, que é um dos que nós mais vamos usar. Mateus 6, 31 a 32. Jesus, e aqui esse texto é Jesus falando, certo? Está dentro do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Jesus estava ali ensinando para a multidão. E aqui, quando Jesus está falando, ele diz, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas.
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos duvidando do cuidado, do amor de Deus. Só aqueles que não confiam na providência de Deus vivem ansiosos quanto ao futuro. E aí a ansiedade, ela abate o nosso espírito. Ela é um ato de incredulidade. Nós ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é poderoso, que é suficiente para cuidar da nossa vida. Onde a ansiedade se instala, a fé não tem mais espaço. Ou uma ou outra. Ou nós cremos ou nós duvidamos. E aí a gente precisa alimentar a nossa vida para crermos. No final do versículo 30 aí de Mateus, o Senhor chama os ansiosos de homens de pequena fé. Olha, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, incrédulos, duvidosos, né? Então, a ansiedade, ela tem trazido muitos males à nossa vida, à sociedade. E, meus amados, se tem um testemunho que nós como igreja podemos dar, é quando nós aprendemos a lidar com isso. Quero lembrar essa noite, todos nós estamos no mesmo barco, não estamos imunes, certo? Mas nós temos um recurso em nossas mãos que muitos outros não têm. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos direciona. Então, cada vez mais eu quero lhe desafiar. Primeiro, não aceite, não queira conviver com isso. Não viva como se realmente isso fosse normal. E busque ajuda do alto. Eu acho interessante, já acompanhei algumas pessoas, né, com ansiedade, até com depressão. E eu acho lindo o que a palavra de Deus faz. Pessoas que pararam de tomar medicamento, e eu quero mais uma vez abrir um parênteses, eu sou a primeira a dizer, pare se o médico autorizar, certo? Nunca fui de, não, agora largue aí o medicamento, não. Quem tem, cada um na sua área. E eu lhe digo uma coisa, se Deus está fazendo a obra, se está tratando, vai chegar num ponto que o médico vai confirmar, ele vai dizer, ó, precisa mais não. Você está bem, vai tomar remédio para quê mais? Não está mais precisando. É confirmado pela medicina. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer refrigério para a nossa alma. E eu quero encerrar com você, abra aí Salmo 94, verso 19. Não esqueçamos isso, amados. A ansiedade tem trazido muitos males à nossa vida, à sociedade. E a gente precisa lidar com isso. E eu quero só lembrar que a ansiedade, ela pode baixar o nosso sistema imunológico. Vocês sabiam disso? Comprovadamente. Então, se você está com medo de pegar o vírus, trate da ansiedade. Porque justamente a ansiedade abre portas porque baixa o seu sistema imunológico. E aí, ou seja, para ver como isso é ruim, como é prejudicial, né, na nossa vida. Então, Salmo 94, 19, diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, ou seja, nas inquietações, na minha ansiedade, nos meus temores, as tuas consolações me alegram a alma. Coisa linda, né? Nos muitos cuidados, nas perturbações, as tuas consolações me alegram a alma. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. E essa noite o propósito era esse, só conscientizar. Ela é ruim e precisa ser tratada. Mas no próximo encontro nós vamos tentar aqui falar de alguns passos práticos dentro da Bíblia de como lidar com ela, certo? Ou quem sabe se prevenir, né? Alguns é para cura, outros é para prevenção. Mas nós vamos ver, queridos, como a palavra de Deus é perfeita. E como diz aqui, quando nós voltamos para ela, as consolações de Deus, como alegra a nossa alma. Que o Senhor nos ajude a vivermos nesse mundo, com tudo isso que nos cerca, mas permanecermos firmes nele. Amém?
Vamos ficar de pé e vamos orar. Queremos agradecer aí, né? Francisco, que está conosco, mas que não é mais já visitante, né? Logo, logo estaremos iniciando aí um estudo, depois a gente conversa com calma. Mas agradecemos, louvamos a Deus por cada um que está essa noite aqui. Lembramos aos que estão presentes e os que, né, estão nos ouvindo, domingo, o culto é às 19 horas, certo? Voltamos ao horário normal, né, das noites. E aí estaremos aqui juntos cultuando ao Senhor. Então vamos orar. Pai, nós bendizemos o Teu nome pelo privilégio de termos a Tua palavra, que traz esse alívio, que traz refrigério para a nossa alma, que aquieta o nosso coração. Senhor, nós aprendemos essa noite como é ruim, quantos males a ansiedade nos causa. Mas nós queremos desde já te agradecer porque Tu não só mostras a enfermidade, mas Tu tens o remédio, a cura disponível. Quero te pedir pela Tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Aurora. Senhor, leva-nos a vivermos um nível de intimidade com o Senhor, a ponto de vivermos acima de tudo isso. Como diz em Filipenses, que essa paz que excede todo entendimento, ela realmente seja viva em nós, ativa, que as pessoas possam olhar e perceber a Tua paz e a Tua graça sobre a nossa vida. Te peço por aqueles que essa noite talvez chegaram a este lugar assim, pesarosos, com o coração pesado, inquietos, com tantas inquietações. Pai, quero te pedir que Tu tragas o alívio. Tira todo medo, tira toda insegurança. Que Tu esteja preenchendo o medo pela segurança em Ti. Que Tu esteja preenchendo, Senhor, todo o temor pela paz que excede o entendimento. Abençoa meus irmãos. Nós queremos viver livre dessas cadeias que muitas vezes nos aprisionam. Por isso, ministra. Aquilo que é externo, resolve. Senhor, tem problemas que causam ansiedade. Nós queremos Te pedir, resolve. Nós clamamos a Ti, porque só em Ti há solução. Obrigada pelo privilégio de termos o médico dos médicos, que traz o diagnóstico das nossas feridas, mas também traz a cura para as nossas enfermidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.